O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, convocou 4 figuras-chave do Congresso americano para discutir o impasse político no país, que impediu a aprovação de um orçamento e paralisou várias atividades públicas. Segundo o governo, o encontro na Casa Branca com governistas e opositores não seria uma negociação. O porta-voz da Casa Branca avisou que o presidente não vai negociar porque não quer fazer o governo e a economia reféns das exigências da oposição. Em entrevista à rede NBC, Obama disse que os investidores de Wall Street devem se preocupar com o risco de o país dar calote nos credores. Segundo ele, o impasse político ameaça congelar o teto da dívida pública americana, que vai chegar ao limite no próximo dia 17, e cabe ao Congresso elevar esse patamar. A falta de um orçamento deixou mais de 800 mil funcionários sem receber pagamentos e prejudicou uma série de serviços públicos considerados não essenciais, como parques e museus. Um exemplo é o Memorial da Segunda Guerra Mundial em Washington, fechado desde ontem. Um dos líderes republicanos na Câmara dos Deputados acusou o governo de impedir que veteranos de guerra visitem o próprio memorial. O deputado Eric Cantor culpou o presidente Obama e os senadores democratas pelo apagão administrativo. Para falar mais sobre o impasse nos Estados Unidos, vamos a Nova York ao vivo com Jorge Pontual. Pontual, boa noite. Pelo andar da carruagem, dá para ver alguma luz no fim desse túnel? Eu acho que sim, Mariana. Porque, olha só, tem 20 deputados republicanos que já se disseram a favor de acabar com essa paralisação e votar as verbas para o governo continuar funcionando. O problema é que o presidente da Câmara, o John Boehner, ele está fechando com o grupo mais radical do Tea Party, que não quer de jeito nenhum deixar essa lei da assistência médica do Obama funcionar, entrar em vigor, e eles estão mantendo essa paralisação do governo em troca de tentar impedir que essa lei entre em vigor. Se esses 20 pudessem votar, mas o problema é que o John Boehner, o presidente da Câmara, não está levando à votação a resolução que o Senado aprovou, que não tem nada a ver com a lei de saúde, com a lei de assistência médica, e que simplesmente autoriza as verbas para o governo voltar a funcionar. Se o Boehner recuar, e a pressão é grande em cima dele, olha, hoje o Obama recebeu os principais presidentes de bancos americanos. A elite de Wall Street foi a Washington dizer para o Obama: isso não pode continuar, porque se o teto da dívida não for elevado daqui a 2 semanas pelo Congresso americano, vai ser uma situação sem precedentes, um calote da maior economia do mundo. Não pode acontecer. Então a pressão é muito grande sobre o Boehner e é provável que essa semana ainda, espera-se, ele leve à votação essa resolução. Os 20 que são a favor de o governo voltar a funcionar vão votar e vai acabar essa crise. É uma crise política totalmente artificial, ideológica, de um grupo que não aceita o Obama de jeito nenhum e muito menos a lei de assistência médica dele. Para Pontual, diante de tantas preocupações, tem alguma notícia alentadora para a economia americana nesse momento? Pois é, enquanto nesse mundo de Washington, esse mundo meio artificial da política, as coisas vão mal, no mundo real vão muito bem. Hoje o Wall Street Journal publica que a produção de petróleo e de gás natural dos Estados Unidos somada, esse ano vai superar a do maior produtor de petróleo e de gás do mundo, que é a Rússia. Os Estados Unidos vão passar a ser o maior produtor de petróleo e gás somados do mundo, com o equivalente a 22 bilhões de barris de petróleo, somando a quantidade de energia que tem no gás natural com o petróleo que é produzido aqui. Isso é uma coisa extraordinária que está acontecendo nos últimos anos por causa da exploração do xisto. O óleo, o petróleo e o gás natural do xisto, que é uma tecnologia nova criada nos Estados Unidos, que a Rússia não usa ainda e que a China também ainda não usa, e que os Estados Unidos, com isso, fizeram uma revolução tecnológica no setor de energia que está levando o país a crescer cada vez mais nessa área. Isso vai tirar os Estados Unidos do buraco, vai criar uma revolução em termos da produção de energia no mundo. Os países que atualmente estão bem situados não vão mais ficar tão bem situados, como a Rússia. A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo, só petróleo. Mas os Estados Unidos já passaram à frente no gás, passaram à frente da Rússia, e está uma situação assim muito favorável dos Estados Unidos. Então, é só os políticos resolverem parar de
fazer atrapalhadas, que esse país vai deslanchar de novo. Espero que todos compreendam isso, né? Pontual, obrigada. Boa noite.